Olá, amigas, amigos, nós estamos iniciando mais uma nossa conversa de todas as terças-feiras. Vamos aguardar uns instantes, as pessoas estão sendo avisadas que nós estamos ao vivo. Boa noite, Verinha, Vera Gonçalves, sempre aí conosco. Vamos falar um pouco das emoções e da saúde mental. Boa noite, Aires Luz 9, Psico Marco Flávio Silva. Sejam bem-vindos. E hoje nós temos novidades para as pessoas que nos acompanharem até o final. Boa noite, Évela Correia, essa companheira nossa da equipe. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, que é um encontro de novidades. Então, aguardem, fiquem até o final. Nós temos aí novidades para compartilhar com vocês nessa noite. Então, boa noite, Clara, Michelon, Virgínia Claudino, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá, guardando mais um instante. Boa noite, Maria Bernadette de Carvalho, seja bem-vinda. Nós estamos aí lembrando as pessoas que hoje a gente tem uma grata surpresa para todas as pessoas no finalzinho da nossa conversa. Então, e lembrando que essa live não fica gravada no Instagram. Então, se você quer que alguém possa pensar sobre as questões das suas emoções, na saúde mental, convide as pessoas, mande um aviãozinho convidando as pessoas para estarem conosco durante a nossa live. Então, mas vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Boa noite, Cida Cordeiro, seja bem-vinda. O que nós queremos, trazer com esse tema? A nossa preocupação é que as pessoas entendam o quanto que as expressões da nossa emoção são marcas fundamentais na saúde mental. E o que a gente pode fazer para lidar melhor com tudo isso? Boa noite, Dário Emerson Couto, seja bem-vindo à nossa conversa. Então vamos lá. Uma coisa que é muito importante a gente pensar. Muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo: eu não conheço as minhas emoções, eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não sei como elas acontecem ou não acontecem. Isso não é uma novidade e isso não é uma coisa sua, particularmente. Isso é uma coisa de grande maioria das pessoas. Nós conhecemos muito pouco o nosso mundo emocional. E nós reconhecemos muito poucas vezes qual é realmente a emoção que está presente, comandando a nossa jornada naquele determinado momento. Acontece, que isso a gente pode chamar de analfabetismo emocional. Ou seja,
grande maioria de nós não recebeu esse tipo de ensinamento. A gente não sabe, na verdade, o que são emoções, se emoções são diferentes de sentimentos, de sensações. Nós não sabemos muitas vezes se eu estou com medo, com ansiedade, entender e lidar com a minha raiva, com a minha alegria, com a minha tristeza. Tudo isso é realmente algo muito difícil. E o que acontece? O que na verdade a gente vive? Nós somos uma sociedade onde as aparências são mais importantes do que a realidade interior. E o que quero dizer com isso? Que as pessoas, elas muitas vezes mascaram, mentem, negam as suas emoções, porque elas acreditam que a manifestação de determinadas emoções vai fazer com que elas sejam rejeitadas, que elas não possam conviver em sociedade, que elas sejam interpretadas como se fossem pessoas imbecis ou pessoas portadoras de um transtorno mental, e o que ela é uma idiota ou ela é uma parecida que quer que todo mundo reconheça ela em qualquer lugar. Isso a gente aprende desde pequeno, no mundo das nossas emoções. Você tem que engolir a sua raiva, você tem que engolir o seu choro de medo, de tristeza. Muitas vezes as suas manifestações de alegria são vistas de uma maneira inadequada. Então, todo esse processo, ele está vinculado a esse mundo de aparências. O indivíduo pode estar totalmente alquebrado do ponto de vista emocional, ou seja, ele está sofrido e ele tem que mostrar para o mundo uma cara que ele não tem. Mas se ele não mostrar, ele não consegue emprego, ele não consegue passar num concurso, numa entrevista, ele não é aceito para um relacionamento, ele é descartado de um grupo. Tudo isso vai causando pequenas lesões no nosso mundo emocional, no nosso mundo mental, e elas vão posteriormente se transformarem em adoecimento psíquico, e esse adoecimento psíquico ele pode desencadear um transtorno mental, ele pode agravar um transtorno mental. Ou seja, não aprender a lidar com isso é abrir um espaço para que a minha vida seja uma vida bastante sofrida. Para a gente pensar, as pessoas te perguntam assim: como é que você está? A maioria de nós responde: estou bem. Se você desenvolver a conversa a partir do estou bem, você vai descobrir
que aquela pessoa, na realidade, ela está mal, e às vezes muito mal, e ela te respondeu uma coisa porque socialmente eu tenho que dizer e passar que eu estou bem. Mais do que isso, dentro desse mundo de aparências, a gente tem que passar para as pessoas que a gente é bom, que a gente está feliz, que a nossa vida não tem problemas, né? O que as pessoas, ao mesmo tempo que procuram, se angustiam nas redes sociais com essas mensagens de gente que mostra que é rica, que não está rica, que está feliz e não está feliz, que tem sucesso, mas ela não se sente nesse lugar, que mostra que ela acha isso, aquilo, mas na verdade as opiniões dela estão escondidas, que faz uma imagem que não é compatível com a sua realidade. Tudo isso por quê? Porque eu tenho que inibir tudo que é verdadeiro dentro do meu mundo emocional, dentro da minha realidade de vida, para que as pessoas me aceitem. Se não for assim, as coisas se complicam. Então, eu poderia dizer muito facilmente que o mundo seria muito melhor se cada um se esforçasse em ser bom tanto quanto se esforça em parecer bom. E o que nós queremos muitas vezes é só essa aparência. E aí nós temos uma coisa que a gente não pode se esquecer. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando de afetividade. E a palavra afetividade, né, vem do substantivo afeto, de afetar. Afetar realmente, de mexer com o outro, de sensibilizar o outro, de fazer com que o outro note a sua presença por um comportamento ou por um sentimento que você expressa. Então, a afetividade é a capacidade individual que temos de experimentar o conjunto dos fenômenos afetivos. E quais são os fenômenos relacionados aos nossos afetos? Esse conjunto, ele envolve sensações, as emoções e os sentimentos. As sensações, elas estão ligadas com os nossos sentidos. Então, as principais vias das nossas sensações, né, elas são físicas, são as vias vinculadas à audição, à visão, ao tato, ao paladar e ao olfato. As emoções, nós vamos falar delas no transcorrer da nossa conversa. E os sentimentos são expressões de afeto mais aprimoradas, que elas não estão necessariamente vinculadas
as nossas expressões do corpo, porque a sensação ela é visceral, ela está no corpo. As nossas emoções elas já caminham para um campo, mas elas se expressam no corpo, tanto que as pessoas que são mais observadoras, elas conseguem, pelo seu olhar, pela sua postura do corpo, pela sua movimentação, pelo seu tipo de fala, se você está com medo, com raiva, se você está alegre, está triste, está preocupado, e tantas outras emoções. Às vezes, os sentimentos eu posso, né, escondê-los dentro de mim sem que as pessoas notem que eu tenho esse sentimento dentro da minha vida. Então, a afetividade, ela consiste na força exercida por esses fenômenos no caráter de um indivíduo. Então, é como as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? A força deles, né, agindo no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa expressão de todos os dias. A afetividade, ela tem um papel crucial no processo de aprendizagem. Nós vamos aprender com maior facilidade com aqueles com os quais nós nos sentimos bem, com aqueles que se expressam afetivamente de tal forma que nos faz sentir acolhidos. E isso vai ser mais fácil de aprender. Se eu não gosto do meu professor, eu vou ter dificuldades de aprender aquela matéria. Se eu não gosto de determinada pessoa, eu vou ter dificuldade de aprender, de compreender, de entender aquela pessoa. Então, isso é muito importante para o nosso caminhar. A afetividade, ela está presente em todas as áreas da vida. E a afetividade, né, as neurociências já mostram, ela influencia profundamente no nosso crescimento cognitivo, na capacidade de usar a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa interpretação das coisas. Isso tudo é bastante importante. Nós estamos vendo aí muita gente chegando e gostaríamos de lembrar, a gente já avisou, hoje nós temos uma surpresa para todo mundo que estiver aqui. Eu tenho um presente para todos vocês. Então fiquem conosco até o final, porque eu vou entregar esse presente para todas as pessoas que estiverem conosco nesse momento da nossa live. Então vamos pensar mais um pouquinho na afetividade, né? Que a gente vai ver que a afetividade, ela cria laços de amizades e até mesmo com os animais irracionais. A gente não deve usar muito essa questão de irracional, porque é como se falasse que eles não pensam nem nada, eles não têm um pensamento contínuo. Mas nós temos animais aí que têm uma inteligência, né, muito aquém da nossa, mas eles têm uma inteligência e eles criam laços de afeto com a gente. Quem tem um pet em casa e convive, né, com esses pets, sabem que o que eu estou dizendo é uma verdade. Né? Então, as relações e os laços de afetividade, eles são baseados
nas emoções, nos sentimentos e nas atitudes. Então, as atitudes, elas precisam ser cultivadas para que o relacionamento prospere. Aí a Velu está colocando aqui para nós que ela perdeu uma gatinha hoje, as emoções estão à flor da pele. Imagino um beijo, um abraço de sentimentos para você, Velu. A gente sabe o quanto que é isso pesado. Ano passado a gente também perdeu uma gata aqui em casa e foi um momento aí de muita dificuldade, né? Mas a gente vai superando nessas nossas lutas. Então, para que a gente sustente os nossos relacionamentos, e isso é muito importante falar sobre isso, porque o que tem de comprometimento de relacionamentos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos baseados em indiferença, relacionamentos onde as pessoas se traem o tempo todo, as pessoas mentem o tempo todo, e isso vai minando as relações. O nosso mundo, embora a tecnologia ande globalizando o mundo, onde todo mundo, todas as pessoas podem se conectar, ou a grande maioria, nós temos muita gente ainda, e não são poucas na Terra, que não tem um acesso a uma conexão, uma rede, uma internet na vida. Mas, embora isso tenha crescido, a gente tem visto que as relações humanas, elas estão bastante comprometidas. E é por isso que a gente está trabalhando essas questões aí das emoções. Porque esse mundo emocional, o mundo dos nossos sentimentos, ele influencia diretamente na qualidade e na possibilidade das relações humanas, e a ausência das relações humanas ou relações humanas adoecidas, elas adoecem o indivíduo e elas podem abrir um espaço para que transtornos mentais que não se apresentavam ou que estavam adormecidos por um tratamento ou por alguma coisa diferente, eles se eclodam. Ou que os transtornos mentais que a gente carrega, tipo os transtornos ansiosos e depressivos, que eles se agravem por esses comprometimentos. E relações saudáveis, elas têm uma ação positiva na nossa saúde. A afetividade, ela está e é inerente à criatura humana. O bebê já usa dela para se exprimir e para atuar no mundo. A afetividade, ela determina, como eu já falei, o relacionamento entre professor e aluno. E ela impacta de forma intensa a capacidade da gente adquirir e apreender conhecimentos. Então, vejamos o quanto que isso é importante, o quanto nós não sabemos lidar com isso. Muito pior do que isso, quanto nós às vezes não sabemos nem quais são as nossas emoções. Quando eu comecei o trabalho de consultoria na instituição que eu trabalho, que é uma siderurgia, onde a maioria dos gestores são pessoas de formação na área de exata,
que não tem contato com a psicologia, não tem contato com essa temática que a gente trabalha todos os dias em psiquiatria, em saúde mental, a maioria deles não sabiam nomear as emoções e tiveram dificuldades de identificar ou expressar como seriam essas emoções. Mas isso não é uma questão deles, é uma questão de todo mundo, ou de grande parte das pessoas, porque a gente não tem uma educação psicoemocional. Hoje, alguns trabalhos buscando isso, né? Um grande divulgador e que tem um trabalho extremamente efetivo nesse campo é o Rossandro Klinger, que é um psicólogo, hoje um influenciador importante, um comunicador importante, e que a gente tem a alegria e o privilégio de compartilhar a amizade com ele. Mas existem outras pessoas falando e trazendo sobre isso, e a gente tem se preocupado em trabalhar essas emoções com as pessoas. Por quê? Porque essas emoções, elas são a base do nosso relacionamento. Os nossos relacionamentos existem pela presença das nossas emoções, pela nossa amizade, pelas nossas relações de trocas com as pessoas, sejam em casa, seja na escola, seja na sociedade, seja no ambiente de trabalho aonde eu estou. Então, relacionamento, né? Desculpem, isso significa, na verdade, uma ligação afetiva, seja ela profissional, de amizade, e que une as pessoas por objetivos, por interesses e, às vezes, simplesmente pelos afetos. Mas muita gente, quando a gente fala dessa ligação pelos afetos, ela diz, mas aí tem o interesse de participar, de compartilhar, de pertencer ao grupo, sim. Tem toda essa contextualização. Mas não é só isso. E isso é uma forma da gente entender. Relacionamento, ele envolve convivência, ele envolve comunicação e envolve atitudes recíprocas. Então, o relacionamento, né, ele envolve todo esse processo, e quando a gente não consegue desenvolver a convivência, a comunicação e essa reciprocidade nas atitudes, a gente quebra os relacionamentos ou adoece os relacionamentos, e a gente vai adoecendo nesse contexto. Ah, não tem problema acabar, tem outras pessoas. Isso não é realidade. É melhor acabar. Às vezes o relacionamento é tão tóxico que é melhor acabar, né? Dá um tempo, mas nós podemos claramente trazer que nessa perspectiva, depois que acaba, o sentimento surge, e muitas vezes de uma forma muito intensa e avassaladora. Então, todo relacionamento, ele tem
atributos básicos, que são a confiança, a empatia, o respeito e a harmonia. E os relacionamentos, eles podem ser pessoais e eles podem ser profissionais. Então, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, a gente está falando da relação de duas ou mais pessoas e na forma que se estabelece a comunicação entre elas e na capacidade de interagir, né, que as pessoas têm, ou da alteridade, né, dessa relação de convivência entre as pessoas. Então, quais são as emoções naturais? As emoções começaram a serem mais conhecidas a partir desses dois filmes, né, desses dois desenhos animados, que trazem muito ensinamento, porque eles se basearam em muitas coisas da neurociência, da psicologia, que são os Divertidamente, né? Nós temos o primeiro e o segundo. E eles trazem para a gente inúmeras peculiaridades do mundo emocional que a gente precisa pensar. Então, a emoção, ela é uma reação afetiva, transitória, de grande intensidade, que habitualmente é provocada por uma estimulação vinda do meio ambiente ou da própria criatura. E essa manifestação, ela tem um lado físico e um lado psíquico-mental. Quais são as principais emoções naturais? Então, cada um vai trazendo, o próprio Divertidamente tem uma visão um pouco diferente do que eu vou apresentar, porque eu busquei essas emoções a partir da visão da medicina chinesa, que é uma das medicinas mais antigas que falam dessas relações entre a emoção, as energias do organismo e tudo o que nós podemos ter de reação, sejam reações positivas e saudáveis, sejam reações negativas e adoecedoras. Então, a gente teria 5 emoções naturais: medo, raiva, preocupação, tristeza e alegria. E alguém poderia me dizer, mas tem alguma coisa errada aí. Porque tem 4 emoções negativas e só uma emoção positiva. Emoção não é negativa nem positiva. Ela é natural. A forma que nós vemos pode dar essa conotação. Mas fazendo parte da natureza, todas essas emoções, elas têm um papel na nossa vida. E um papel importante, imprescindível para a nossa caminhada, para a nossa sobrevivência. Segundo os estudiosos,
a emoção mais primitiva que nós temos no processo de evolução na Terra é o medo. Eles levantam que o medo surge de uma reação de proteção dos seres mais simples, que são os seres unicelulares, ou seja, os seres que têm uma só célula. Então, quando você pega um ser de uma célula só e você aproxima dele uma agulha, ele aproxima-se da membrana que recobre essa célula, ela retrai. E essa retração de proteção é vista pelos estudiosos como uma manifestação primária do medo. Porque o medo, ele está presente quando a gente tem uma ameaça. O medo, ele tem uma função muito básica, muito primordial, que é de proteção e, ao mesmo tempo, de motivação. E o medo, ele existe para que a criatura aprenda os limites. O medo não foi criado para nos paralisar. O medo não foi criado para a gente sofrer o tempo todo. O medo, ele está quando nós temos uma ameaça para fazer com que a gente crie todo um processo de proteção, e o medo desencadeia no nosso organismo uma cascata de hormônios para que nos proteja, ou às vezes reações muito rápidas e verdadeiras para nos proteger, quando, por exemplo, você coloca uma mão próxima a uma brasa, um fogo intenso, que você tira a mão, aquilo ali é um aprendizado, né, que vem desses mecanismos, mostrando o limite, que eu não posso avançar mais ali. Né? Quando tem um animal raivoso ou alguma outra situação de perigo, o medo, ele nos mostra até onde nós podemos ou não caminhar. Outra emoção é a raiva. A raiva, ela está vinculada diretamente às frustrações. Quando a gente é frustrado, quando a gente esperava algo que não acontece, ou quando acontece algo que tira de nós alguma coisa, seja aumentando as nossas perdas ou reduzindo os nossos ganhos ou vantagens. O medo, a raiva, ela é um elemento para estimular e ensinar a pessoa a resolver problemas. O que acontece? Você tem que pegar serviço às 7 horas da manhã. Se você perder o ônibus que sai 15 para 6, você não chega no seu serviço às 7 horas da manhã. E você acorda muito tarde, corrido, e quando chega no ponto de ônibus, o ônibus está indo embora. A reação que as pessoas têm normalmente é de raiva.
E o que elas fazem diante disso, muitas vezes, é externalizar. Olha, eu não sei o que eu fiz nessa coisa aí para que ele criasse essa visão aí, mas o que ele constrói normalmente é uma forma de extravasar a raiva, xingando, ofendendo, gritando, chorando de raiva, muitas coisas. Mas o que a raiva propõe é que você pense: o que aconteceu? Por que você foi frustrado? E o que se precisa fazer? Outra emoção é a preocupação. A preocupação, né, ela tem a ver com incertezas e mudanças. Todas as vezes que nós estamos diante de algo que é incerto, ou estamos vivendo uma mudança, se manifesta preocupação. Né? A preocupação, ela deveria ser um elemento para que eu entenda o que eu posso fazer para que essa incerteza se transforme em algo positivo, ou essa mudança aconteça de maneira mais adequada. Mas, ao contrário da que as pessoas pensam, a preocupação, no seu sentido positivo, ela leva o indivíduo a aprender a ser sereno. Porque se eu sei usar a minha preocupação, eu vou saber que hora que eu tenho que me agitar, que eu tenho que agir, atuar, que hora que eu tenho que buscar serenidade para que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer e eu caminhe de uma forma mais tranquila. Outra emoção é a emoção da tristeza, que tem a ver com as nossas dores, com as nossas perdas. E o que a tristeza busca? A tristeza busca levar a criatura a voltar para si mesma, para um processo de aprendizado, de reflexão. O que está acontecendo comigo? Por que é isso? Será que eu fiz o que eu deveria? Será que a outra pessoa fez o que precisava? Todo esse contexto. Então a tristeza, ela é uma oportunidade de reflexão. Acontece que, né, nós, não sabendo dessas coisas, a gente, triste, se fecha em nós e muitas vezes sustenta uma tristeza que não precisaria se a gente trabalhasse nesse sentido da função natural da emoção. E a alegria, ela é uma emoção que está relacionada com o nosso sucesso, com os resultados satisfatórios da nossa vida, com os nossos ganhos. E a alegria, ao contrário da tristeza, ela leva o indivíduo para voltar para fora, para o outro. Porque o objetivo da alegria é o compartilhamento. A gente não fica alegre para ficar alegre só conosco. Né? A alegria, ela foi feita para ser compartilhada.
Porque a alegria é a emoção que facilita e constrói a nossa sociabilização. A gente se torna seres cada vez mais sociáveis a partir dos compartilhamentos com os quais nós vivemos e nos relacionamos. Na verdade, as emoções naturais, elas deveriam ser passageiras, elas deveriam circular em nós e evoluir para alguma coisa positiva. É esse o caminho que a medicina chinesa nos fala para o nosso pensamento. Mas, ao invés de ser passageiro, de ser circular, de trazer uma evolução para o indivíduo, muitas vezes nós paralisamos a emoção dentro de nós. Paralisamos a emoção dentro de nós. E quando a gente paralisa essa emoção, é porque essa emoção ela está cheia de dor. Ela está comprometida com a dor. E aí, essa paralisia, ela vai transformar uma emoção numa expressão adoecida. Então, o medo paralisado, ele se transforma em fobia. E ele se manifesta muitas vezes em pânico, né? Então, a síndrome do pânico é uma síndrome do medo paralisado. A raiva, quando ela fica paralisada, ela se transforma em ira, em ódio. E essa raiva adoecida, ela se manifesta com um comportamento ou um transtorno explosivo de personalidade. Ninguém expressa a raiva com serenidade. A gente expressa a raiva com inúmeras posturas que demonstram essa explosividade, essa impulsividade que está dentro do indivíduo. Outra emoção, que é a tristeza, quando ela adoece, ela se transforma no humor depressivo e ela vai levar ao quadro de depressão. Lembrando que depressão não é só a tristeza adoecida, mas ela geralmente está presente nos transtornos depressivos. A preocupação, quando ela adoece, ela se transforma em ansiedade. Não nos esqueçamos que a população brasileira, o Estado, né, o país, ele é considerado o país de maior número de ansiosos no mundo pela Organização Mundial de Saúde. E ela se baseia nisto a partir do consumo de remédios para a ansiedade do povo brasileiro. Seja um consumo orientado por um profissional ou um consumo
por escolha própria que as pessoas vão fazendo de uma maneira que não deveria acontecer. Então, a preocupação, ela vira ansiedade. E quando essa ansiedade ela se complica tremendamente, ela vira numa obsessão, num pensamento, numa conduta voltada para algo que geralmente não aconteceu e não vai acontecer, porque há muitos trabalhos mostrando que 80% da preocupação das pessoas é por coisas que nunca irão acontecer. Então a gente vai criando esse processo. E nós temos ainda a alegria, que quando adoece é a euforia. O indivíduo fica eufórico, com uma alegria agitada, inadequada, que perturba as pessoas, que perturba o funcionamento orgânico da própria pessoa e que origina os transtornos maníacos, os transtornos onde a euforia, onde o delírio de grandeza, eles demarcam esse processo. Então, nós estamos vendo quanto que essas emoções, elas impactam nas nossas vidas. Que elas se transformam ou elas desencadeiam transtornos mentais. Não é que os transtornos mentais surjam apenas do mundo emocional. Mas o mundo emocional, por si só, ele traz determinados adoecimentos que a gente chama de adoecimento ou sofrimento psíquico, que às vezes não é catalogado como um transtorno, mas causa problemas, dificuldades muito grandes na vida das pessoas. E a gente precisa entendê-los um a um, desses comportamentos vinculados às emoções, para que a gente possa trabalhar e melhorar a nossa vida. Então, por isso, a gente pensou, trabalhando com as emoções, trazer uma emoção que impacta profundamente as nossas vidas para que a gente possa trabalhar. E é esse o nosso presente. Eu quero oferecer para vocês, e eu vou colocar, daqui a pouco a equipe vai colocar aí para vocês no chat, mas isso vai estar no nosso Instagram, vai para o nosso Facebook, o nosso link para que vocês possam se inscrever gratuitamente num mini curso que eu vou dar no dia 14 de fevereiro, daqui exatamente 10 dias. É um curso gratuito sobre gerenciando a raiva para mentes saudáveis. Então, nós vamos trabalhar com a raiva por quê? Nós estamos num mundo cheio de violência. Nós estamos num mundo cheio de guerras. As relações dos casais estão comprometidas. As relações pais e filhos estão adoecidas. As relações institucionais
elas estão comprometidas. E a grande base dessas relações é o sentimento de raiva, que quando fica dentro da gente, se transforma em mágoa, em rancor, em ódio ou ira. Então, você que está aí, nós vamos pedir agora à equipe que eles possam colocar para a gente esse link. Mas, de qualquer jeito, ele vai estar daqui a pouco no nosso Instagram, no nosso Facebook. Então, é importante. Então, eles vão estar colocando aí e você pode fazer a sua inscrição a partir de hoje. Pode indicar para outras pessoas, porque nós vamos dar um mini curso somente para as pessoas que estiverem inscritas nesse grupo para um mini curso. Então, vamos fazer de alguma forma que vocês possam, né, ter acesso a esse nosso link, né? Então, esse link, vamos colocar aqui, ele é chat. Deixa eu colocar aqui para ficar enquanto a equipe... já colocaram aqui para nós, ó. chat.whatsapp.com C13, todo esse link aí. Acesse esse link, toque nesse link aí, chame esse link. Esse link vai ficar agora mesmo no nosso Instagram, no nosso story, vai estar aí para que vocês possam se inscrever dentro de toda essa perspectiva. Então, não percam de maneira nenhuma essa oportunidade, porque a raiva é hoje uma expressão emotiva que demarca o povo na Terra. Todos esses processos de extremismo político gerando todas essas loucuras que nós estamos convivendo, todas essas situações, elas são demarcadas pela raiva. As guerras, todo esse processo. Claro que tem interesses econômicos, mas atrás disso tudo, o que sustenta, o que mantém, o que faz isso, são as nossas raivas. Então a gente está aí trazendo isto. Vocês vão ter daqui a pouco sendo publicado o curso, um mini curso, gerenciando a raiva para mentes saudáveis. Então, se você quer melhorar o relacionamento que você tem com as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, se você quer melhorar as relações que você tem nas instituições que você frequenta, faça a sua inscrição. E se você conhece alguém que está vivendo essas relações difíceis, de brigas, de confusão, onde a raiva, a mágoa, o rancor estão presentes o tempo todo, se inscrevam. Vocês vão aprender, eu vou trazer dicas práticas. Não vou estar falando teoricamente. Isso vai acontecer no YouTube. Então você vai acompanhar a minha fala. Eu vou trazer material
para quem estiver aprender a lidar com a raiva no dia a dia, com a sua raiva, com a raiva do outro, com o que a raiva fez. Tudo isso não deixe de estar conosco. Nós vamos estar essa semana, a semana que vem toda, divulgando, porque nós sabemos da importância disso. A gente falou da gravidade da ansiedade, mas nós não podemos esquecer. Todo mundo tem falado da violência do mundo. E a violência do mundo, ela é fruto da raiva adoecida e explosiva da humanidade. Então, não se esqueça, aproveite essa oportunidade. Se você está aí acompanhando, né, não deixe de aproveitar. Nós temos, a equipe está dizendo, acesse um link da bio. Então, na nossa bio está postado, no story também. Então, está tudo aí já colocado. É só ir lá na bio do Instagram, vocês vão achar. Faça inscrição para esse grupo, para vocês poderem participar e cuidar da raiva que mora em todos nós. No mais, obrigado àqueles que estiveram presentes. A gente agradece que vocês possam convidar. Então tem o link que está no grupo, né, do grupo que está postado no story para participar desse mini curso. Então não deixem de se inscrever. É gratuito. É uma oportunidade que vocês vão ter dia 14 às 20 horas, né, 14 de fevereiro, gratuitamente. Vocês vão aprender a lidar com a raiva. Não vamos estar fazendo reflexões, nós vamos estar trazendo coisas práticas para vocês entenderem que um trabalho nesse campo, ele tem passos a passos para que a gente possa melhorar as nossas relações, vencer todas essas situações de raiva e ódio que têm propagado tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte no nosso planeta. Então, no mais, boa noite para quem está nos ouvindo, uma noite de paz, para aqueles que vão assistir. Essa live vai ficar gravada no nosso YouTube e vai ser apresentada logo para vocês. Então, podem convidar as pessoas, quem gostou, né? Vimos aí muita gente agradecendo, para participar. Façam essa inscrição, o curso é gratuito. Um beijo e até a próxima terça-feira, e não deixem de acompanhar tudo que nós trazemos sobre saúde mental e espiritualidade no nosso Instagram.